Eu quero te convidar para nós meditarmos, e hoje nós vamos meditar junto com as crianças. As crianças vão ter um papel muito importante hoje no culto. Elas vão participar conosco. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas. No segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos de 11 a 16. Versículos de 11 a 16. Peguei o Tiago de surpresa. Obrigado, viu, Tiago? Eu vou pedir a uma pessoa que, por gentileza, faça essa leitura. Quem pode fazer essa leitura para nós? Ok. Isso, Marta, faça, por favor. É 7, 11, 23? 7, de 11 a 16. 16. Crônicas 7, de 11 a 16. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Vitor Hugo, aqui, ó. Aqui, ó. O que você quer ser quando crescer? Aí eu aqui, ó. Vitor Hugo, o que você quer ser quando crescer? Fala pra gente. Hã? Fala não? A irmã já baixou ali, ó. O que você quer ser quando crescer? Governador federal, gente. Procurador federal. Esse menino é brincadeira, não. Vou nem perguntar para o irmão dele, senão eu vou assustar mais. O que você quer ser quando crescer? Só deputado tá bom, né? Procurador federal, gente. Vê se eu aguento. Se perguntar para a Laura hoje o que ela quer ser, há uma semana atrás ela queria ser uma galinha, aí depois ela queria ser um pato, aí depois ela queria ser a Barbie. Eu estou esperando ela falar uma coisa mais ou menos assim, ó. Anda junto com ela, viu? Ensina tudo isso aí para ela. Que beleza, olha. Queridos, você tem um projeto de vida? Você tem sonhos? Você tem expectativas? Você tem um projeto particular, pessoal seu? Todos os dias, Marta, você levanta da sua cama, sai da sua casa, algo te motiva a ir trabalhar. Dulce, você também, todos nós, Ezequiel, todo dia você está lá na luta, você tem seus planos, seus projetos. Todos nós temos uma razão para sairmos da nossa casa. Todos nós temos uma razão para levantarmos da nossa cama, para trabalhar. Toda dona de casa tem um motivo para acender o fogão. Deu
Tem casas que 9 horas o fogão já está aceso, 10 horas. Lá em casa, dependendo, vou aproveitar que a Cris não está aqui, dependendo do dia, 11h30, meio-dia, está começando a acender o fogão. Às vezes esse fogão, século XXI, passa 2, 3 meses sem ficar aceso. O Luzimar lá da esquina de casa, a gente, todo dia quem faz o almoço sou eu, vou lá, pego o marmitex, e aí vai, né? É assim por diante. E é interessante que às vezes nós fomos calcular, eu fui comprar bife, 3 pedaços, 5,50, 3 bifes. Eu fui comprar um marmitex pronto, 5,50, eu falei, não, peraí, nós temos que refazer essas contas, o que vale mais a pena, gastar mais tempo com família. A Cris, só que chega uma fase que eu já estou falando para a Cris, bem, volta a fazer aquele feijão, aquele arroz, aquela carninha que só você... Porque o marmitex todo dia não está dando não está descendo mais. Mas a questão é que assim como nós temos um motivo para acender o fogão, fazer o almoço, fazer a janta, porque está chegando a hora, a fome está começando a bater, nós temos esse motivo, olha, está na hora, nosso corpo precisa se alimentar, nós levantamos todos os dias e nos deitamos todas as noites com a finalidade de descansar para conseguirmos levantar no outro dia, trabalhar cedo, porque existe um propósito, nós temos um projeto. O André quer ver os filhos formados, ele tá lutando, ele tem esse objetivo, todos nós temos nossos objetivos particulares e pessoais. E no texto que nós lemos de 2º livro das Crônicas, no capítulo 7, um objetivo, um projeto, e todos nós sabemos que projeto ele não é infinito. O projeto ele tem começo, meio e fim. Uma hora ele acaba. Quando você alcança o seu objetivo, ele se encerra. E o rei Salomão, ele tinha um objetivo, ele tinha um projeto de construir o templo do Senhor. E ele então, todas as manhãs levantava e sonhava com isso, 3.600 trabalhadores, sonhando no dia de ver a construção pronta, terminada, o projeto do homem mais inteligente, mais sábio de todo o mundo, de todas as épocas, projetou, desenhou. Imagina o que era esse templo, ver esse templo construído, pronto, encerrado. Ele então tem o dia da inauguração, ao dia de ver o projeto encerrado, pronto, terminado, acabado, e eles festejam, eles se alegram, e ele então ora, pedindo a Deus para que venha invadir aquele lugar, venha encher aquele lugar com a tua presença. Então, a palavra nos diz que vem um fogo consumidor do céu e faz o que com todo o holocausto, sacrifício? Consome, se levanta uma fumaça em todo o templo, enchendo então o templo de fumaça, simbolizando a presença do nosso Deus. Esse é o contexto do texto que nós lemos. Só que há uma parte desse texto que eu gostaria de me reter nessa noite, pensando um pouco sobre como os nossos projetos e propósitos particulares e pessoais são relevantes na nossa própria vida, na vida da nossa família e na vida da sociedade a qual nós estamos inseridos. Porque os nossos projetos, o projeto de Salomão, ele teve vários ao longo do tempo, ao longo dos seus tempos, do seu tempo, e foi esse, a construção do templo. Mas Deus o repreende, chama ele a atenção, dizendo que existem coisas e aspectos que precisam fazer parte dos nossos projetos. Nós estamos começando um ano. O ano passado eu cheguei na igreja, fiquei encantado com o tema, vivendo a presença, o poder e os propósitos de Deus em comunidade. E um ano se passou, muita coisa foi feita, muita coisa deixou de ser feita. Mas o que foi realizado em nossos corações? O que foi alcançado em nossos corações? Como os nossos corações foram alcançados? Através desse tema, através desse trabalho. Como nós nos portamos diante do nosso Deus? Como Ele nos encontra? Como Ele nos vê diante desse projeto? E queridos, às vezes, se nós consultarmos o passado, se dermos uma olhada para trás, assim como Salomão fez no livro de Provérbios, ele olha para a sua geração, ele olha para a sua vida, e ele
escreve e descreve muitas circunstâncias, muitas situações do dia a dia. Do dia a dia. E se nós olharmos para o nosso dia a dia, se nós analisarmos, nós vamos perceber que às vezes não. Vou dizer uma frase e peço à igreja que entenda isso. Por que será que existe, Anilton, corrupção na política? Por causa do pecado? Essa frase é superficial. Por que a saúde hoje nos nossos dias tem tanta corrupção, é tão difícil conseguir o que nós pagamos? Sabe quanto custa uma Coca-Cola 2 litros na Venezuela? Sabe quanto custa? 50 centavos. Sabe quanto é 1 litro de gasolina na Venezuela? 10 centavos. Sabe quanto custa o quilo? Você compra 50 quilos de carne. Sabe por quanto? 50 quilos de carne de primeira. Sabe quanto você paga? R$35. Tem gente falando assim, vou mudar para a Venezuela. Brinquei com a Cris, falei assim, amor, vamos para a Venezuela. Você está doido? Não brinca com isso não e tal. Olha, nosso dinheiro não vale nada. Uma Coca-Cola na esquina da minha casa custa R$7. E nós levantamos todos os dias batalhando para ganhar alguma coisa. E à medida que batalhamos para ganhar alguma coisa, às vezes não temos critérios e cuidados, certos cuidados que talvez mudariam o caráter das pessoas que estão ao nosso lado, o caráter das pessoas da nossa igreja que convivem conosco, o caráter da sociedade das pessoas que convivem conosco. Há corrupção na política, há tantos assassinatos, há tanta corrupção, há tanta morte, há tantos vícios, cresce o número de usuários de droga na prostituição, os números são cada vez maiores, e engraçado que a igreja cada vez cresce mais e avança mais. E na mesma medida que a igreja evangélica, vou falar protestante, não vou nem falar evangélica, à medida que a igreja protestante cresce, também cresce o número de assalto, o número na criminalidade, na prostituição. Por que será que na mesma medida que a igreja cresce, também a maldade na sociedade também cresce? Por que será? Não é por causa do pecado. Tem uma frase que eu queria colocar para a igreja, e eu quero ver se há concordância. Quando a igreja é relevante para a sociedade, a sociedade passa a mudar os seus conceitos. O avivamento acontecia na vida da igreja. Você pode pegar a história da igreja. O avivamento chegou quando a igreja era relevante na sociedade. Quando ela era relevante na sociedade. Hoje, a igreja protestante no Brasil, eu estou falando de Brasil, estou falando de protestante, não estou falando do R.S. Soares, não estou falando de quem fala de prosperidade, de milagre, não estou falando disso, estou falando de protestante. Eu abri meus olhos para uma coisa esses dias. A Bíblia do protestante, ela não começa em Gênesis 1. Ela começa, sabe aonde? Gênesis 3. No pecado do homem. E acaba quando Jesus morre pelos nossos pecados. Quase todas as pregações, inclusive as minhas, vai falar de graça, vai falar de perseverança dos santos. Qualquer assunto acabava caindo em o homem que precisa de salvação e Deus que pode salvar. O homem que precisa de salvação, perdido no pecado, e precisa de Deus que salva. Esse não é o Evangelho, e essa não é a Bíblia. É parte da Bíblia. É parte da Bíblia. Tem uma parte antes de Gênesis 3, que fala de um Deus que criou todas as coisas. Que fala de um relacionamento entre marido e mulher perfeito. E um relacionamento entre o homem e a natureza perfeito, harmonioso. Deus falando, olha, você precisa subjugar a natureza, você precisa dar nome, você precisa cuidar, você precisa se relacionar, você precisa fazer isso, fazer aquilo outro, é sua responsabilidade isso, é sua responsabilidade aquilo outro. Deus foi colocando responsabilidades ao homem,
Mas nós vivemos um tempo e o Evangelho passou a não ter mais uma responsabilidade, um compromisso de realizar e fazer alguma coisa para o outro, para o próximo. E aí os nossos projetos vão ficando cada vez mais para nós mesmos. E na nossa vida nós vamos vivendo cada vez mais para nós mesmos. E nós vivemos numa cidade de quantos mil habitantes? Quantos mil habitantes, Uberlândia? 600 mil habitantes. E quantas pessoas na nossa rua nós conhecemos? Quantas pessoas, quantos dos nossos vizinhos nós sabemos o nome? Essa não é mais uma responsabilidade. Olhar para o outro, cuidar do outro, interferir positivamente na vida do outro, a nossa vida ser relevante na vida do outro. Eu falei uma frase domingo que veio de Deus, porque eu não tinha planejado, eu não tinha pensado, e isso marcou a minha vida. Eu preciso olhar para o Anilton como eu olho para o meu pai. Eu preciso olhar para o André como eu olho para o meu irmão, da minha família, da minha carne. Eu preciso olhar para o Cássio, sabe, como alguém da minha família. E toda vez que eu for proferir o nome dele, ou falar dele, eu preciso falar dele como eu falaria da minha família. Isso é cristianismo. Isso é ser relevante na vida de quem está ao meu redor. Olhar para mim e ver que eu me preocupo com o outro, como eu me preocupo com o meu pai. Eu falo dele da mesma forma que eu falaria do meu pai, o respeito da mesma forma. Só que esse evangelho, e aí falando de protestante, prega-se muito a teoria. O homem em pecado, precisando de um salvador, mas o Zé Mauro falou esses dias sobre uma vida. Qual que foi o tema, gente? Acima. Não, acima da mediocridade não. Sem limites. Uma vida sem limites, sabe? Uma vida que você consegue saltar muito além do que todo mundo espera, de você fazer além, de você ir além, de você sonhar alto. A Dulce fica sempre assustada comigo, porque meus números são, não, nós vamos alcançar 60 adolescentes fácil. Mas eu acho 60 pouco, Cássio. Uma igreja desse tamanho aqui pode ter menos de 800 jovens adolescentes? Nós estamos em Uberlândia, gente. 800 jovens e adolescentes, Daniel, são quantos por cento da população? 0,00001. Não é nada. Então, quanto a gente pensar, é pouco. Só que os nossos sonhos, os nossos projetos, a gente acostuma a fazer projeto e sonho só para nós. E qualquer tanto que a gente alcança, qualquer sonho que a gente sonha, é difícil demais de realizar. É muito difícil. E exige muito esforço. Eu tô terminando de escrever um projeto e apresentar para o conselho. O projeto é enorme, é grande, é para abraçar Uberlândia e não ficar um jovem adolescente dentro de escola e faculdade sem ouvir o evangelho. Mas não é assim não, ó. Oi, tudo bem? Como é que é o seu nome? Ah, tá, então deixa eu te falar. Jesus te ama, tá? Vai lá na igreja, não é isso não. É de pegar o nome da pessoa, de pegar o telefone dela, de ligar para ela no dia do projeto, convidar, lembra que eu te conheci? Lembra, fulano de tal, olha, eu estou te ligando para te lembrar que Deus te ama e para reforçar o convite, você vai vir ou não? 80 mil pessoas é pouco para a gente fazer isso esse ano, é pouco. A demanda é muito maior do que essa. Pois bem, eu vou ficar só na introdução, porque é assunto demais, se a gente não esticar, não andar. A questão é, se a nossa vida passar a ser relevante na vida do outro, as coisas ao nosso redor mudam. Um homem escreveu na lápide, e eu não vou lembrar o nome dele agora, mas o que ele escreveu é mais importante. Na lápide da sua sepultura, pediu para que fosse escrita uma frase. Quando era jovem, lá na Abadia de Westminster, quando era jovem, achei que poderia mudar o mundo. E lutei para tentar mudar o mundo que eu conhecia. Próximo à meia-idade, já avançado em idade, entendi que não podia mudar o mundo e passei a tentar mudar a vida das pessoas que estavam à minha volta. Já idoso, percebi que para mudar o mundo e a vida das pessoas à minha volta,
bastava mudar a minha própria vida. Bastava a minha vida ser relevante na vida do outro. Bastava a minha vida ser relevante na vida do outro. Bastava o meu evangelho, a minha crença, ser relevante na vida do outro. A igreja é o que ela acredita ser. Ela é o que ela acredita ser. Zé Mauro falou isso aqui várias vezes. Se ele acreditar que ele pode mentir, que isso não faz diferença, ele vai mentir. E ele mente porque ele acredita que não faz diferença. Se ele acredita que ele pode, hoje não é mais calote que chama o quê? Inadimplência. Vão dando nome, né? Mais bonito. Inadimplente é muito mais bonito que caloteiro. Às vezes tem gente que nem sabe o que é isso. Inadimplente, ele deixa de pagar porque ele acredita que não tem problema. Algumas pessoas fazem muito isso. O outro faz o quê? O outro adultera porque ele acha que não faz diferença. A esposa não vai saber, o esposo não vai saber. Não tem diferença, eu posso fazer. O cara é crente, mas ele acredita, a menina é crente, mas acredita que pode fazer. E ele acaba fazendo. A grande luta, e tem um movimento muito grande crescendo, de evangélico, de protestante, crescendo, tentando reformar a mentalidade protestante, de que nós precisamos mudar a mentalidade da igreja hoje, para termos um país diferente. Não é para alcançar mais pessoas, o objetivo é mudar a nossa mente, mudar aquilo que acreditamos, para tentarmos produzir algo melhor, algo que realmente venha de Deus para a vida da sociedade, para que a minha filha tenha um lugar melhor para se viver do que eu. E isso está difícil. Está difícil acreditar que o tempo dela vai ser melhor do que o meu. Está piorando. E a responsabilidade é nossa. É minha e sua, de anunciar e de viver um cristianismo, e a palavra é relevante. Sabe, um na vida do outro, dentro e fora da igreja, relevante até mesmo dentro da igreja, porque se eu vou falar da dona Luizinha como eu falo da minha mãe, isso vai ser relevante na vida dela, vai ou não vai? Isso vai ser relevante na vida dela. E é assim que nós precisamos ser. Só que essa reforma aconteceu quando Jesus chamou 12 discípulos. Ele chamou 12 discípulos para quê? Para formar uma família e dizendo, nós vamos construir um outro evangelho. Esse aqui já era. O dos fariseus, o dos saduceus, dessa liderança judaica aí, eles não sabem de nada. Eles estão construindo, eles estão completamente equivocados. Nós vamos construir e a base vai ser a família. Vocês serão os meus irmãos. Nós vamos almoçar, vamos jantar, vamos trabalhar juntos, vamos fazer o que tiver que fazer, nós vamos fazer junto e nós vamos construir o evangelho a partir da família que vamos criar. E eles, a partir desse pensamento de família, de comunhão, de viver, passaram a construir um evangelho completamente diferente daquela época, onde Jesus dizia, a palavra de Moisés diz que se você adulterar, você está em pecado. Eu, porém, vos digo que se olhar com intenção, no coração já adulterou. Ele vem complementa, ele vem mostrando a verdade, ele vem ampliando. Uma vida relevante, uma igreja relevante, ela precisa, queridos, sair da autopromoção para a autopromoção de Deus. Versículo 14. Versículo 14. Alguém, por favor, leia a primeira frase. Continua. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Hoje, e há muito tempo, o homem tem sido o objetivo central. E vamos ser realistas, honestos e sinceros. Vamos ser realistas, honestos e sinceros. As frases mais fáceis de nós ouvirmos hoje o culto não foi bom.
Ah, o louvor foi alto demais, que o povo parece que não ensaia, não gostei. Ah, eu não gostei disso. Ah, eu não gostei daquilo. Ah, eu não gostei daquilo outro. Não, eu procuro gente, não acho, não sei o que tem, eu vou mudar de igreja. Ah, que não sei o que tem. Ah, não sei o que tem. Ah, não sei o que tem. Espera aí. Por que nós estamos na igreja? Qual é o nosso projeto espiritual? É para autopromoção? Nós queremos estar aqui para dar o nosso dízimo. Quando o gasofilácio está na frente, eu venho e deposito meu dízimo. E eu ouvi uma barbaridade esses dias aqui em Uberlândia sobre dízimo. Camarada falando assim: gente, quem não dá dízimo não tinha nem que vir na igreja. Como se o dízimo é importante, isso é fidelidade, precisa ser dado. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Mas está tão humana a coisa. Essa não é a forma de nos tratarmos. Essa não é a forma de falarmos uns com os outros. Mas parece que é isso. Parece que eu estou pagando o bilhete do cinema para vir assistir. Estou errado, gente? Mesmo quando nós não estamos, de certa forma, nos beneficiando de alguma coisa, ou tentando chegar perto de alguém para alcançar alguma coisa, quando eu venho ao culto, eu venho para quê? É para ser servido ou para servir? É para promover a adoração, a honra a Deus, ou para sair, porque uma coisa não está de acordo com a minha vontade, com o meu agrado? Não, isso aí não, aquilo lá está errado, eu não vou, e eu não concordo com aquilo e aquilo outro. É o eu? É o eu? Ou é a autopromoção de Deus? Aqui no versículo 14, o nosso Deus, Ele está fazendo aliança com Salomão e com o povo, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que é conhecido por mim, não é aquele povo que é autossuficiente, não é aquele povo que não é isso, esse não é o objetivo, que é conhecido por mim, sair da autopromoção para a promoção de Deus, sabe? Sermos conhecidos como pessoas que adoram, que proclamam o nome de Deus, que confessam o nome de Deus, que o adoram, que através da vida, dentro e fora da igreja, faz Deus ser conhecido e glorificado. É preciso sair da autopromoção para a promoção de Deus, da autoconfiança para a dependência de Deus. O versículo continua dizendo: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. A autoconfiança e a autopromoção é um caminho. É um caminho. Vamos supor que eu esteja dirigindo junto com o Zé Mauro. Estou dirigindo, o Zé Mauro conhece a estrada e eu também conheço. E motorista sabe, um conhece melhor do que o outro. Zé Mauro vira para mim e fala assim: Alisson, para ir para onde você está querendo ir, para onde a gente precisa ir nessa viagem, você tinha que ter nesse trevo virado à esquerda. Eu falo: Zé Mauro, quer me ensinar o caminho, cara? Eu sei o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. Já passei aqui demais da conta. Fica tranquilo. Alisson, aqui não é o caminho para Porto de Galinhas. Você acha que você sabe, cara. Eu passo aqui de avião, eu vejo as ruínas lá embaixo, tudo certo. Não adianta você teimar comigo. Olha o mapa aqui. Zé Mauro, eu estudei um mapa, cara. Eu sei. Não, fica de boa, tranquilo. Alisson, se você sabe o caminho, por que, olha para aquela placa ali na sua frente, e por que a gente está indo para Salvador, infeliz? Você falou que é Porto de Galinhas, mas a placa lá, Salvador, querido. E aí? E agora? Como é que faz? Vai ter que voltar. O caminho da autoafirmação, da autopromoção, da autoconfiança, ele funciona assim. A gente insiste, a gente vai por ele. E quanto mais a gente vai, mais tempo, mais esforço. Uma vez, sabe o que aconteceu comigo? Eu não gostava de Uberlândia.
podia nem ouvir falar nesse nome, tinha trauma. Eu cheguei aqui, eu fui para Patrocínio, saí de Frutal, fui para Patrocínio para conhecer o campo e pregar lá. Na hora que eu voltei, um filho de Deus me deu o caminho errado. Falou assim, é por aqui. Eu rodei 200 quilômetros a mais. Eu não tinha dinheiro. Sabe o que aconteceu com minha gasolina? Acabou. Eu no meio do nada, sem gasolina. Estava no meio do nada, não. Estava no meio do prata. Aí, alguém foi lá, prestou socorro e tal. E eu casado de pouco, 3 meses de casado. Minha mulher é uma santa, gente. Eu falo que ela é uma santa. Porque eu trilhei um caminho errado, mas no meu caso eu não sabia. Vamos supor que eu soubesse. Não, eu imaginei depois, né? Vi que estava errado. Mas isso me custou o quê? Tempo, desgaste físico, emocional, financeiro, inúmeros desgastes. Quando nós trilhamos um caminho da autopromoção, quando trilhamos um caminho de autoconfiança, nós vamos tomando um caminho, e se nós não voltarmos rápido, o preço é muito alto. O preço é muito alto. Você pode às vezes se ver perdido sozinho num lugar. Às vezes você não vai ter como sair de onde você está. Algumas pessoas vão se ferir, vão se machucar. E o meu pai falou para mim uma frase no meu casamento que eu nunca mais esqueci. A partir de agora, todas as suas escolhas, você vai pagar junto com a sua esposa. As consequências, elas vêm no mesmo pacote. Você e sua esposa agora, tudo que você fizer, o que você não fizer, vocês dois vão colher. A responsabilidade é muito grande. Sabe, porque muitas famílias estão sendo machucadas dentro da igreja. Muitas famílias estão sofrendo dentro da igreja, porque estão trilhando num caminho da autopromoção, de que eu venho para me satisfazer, sabe, para me alimentar só. E às vezes no dia que você veio não foi para se alimentar. Esse não era o que Deus queria fazer na sua vida, era para que a sua adoração alimentasse a vida de alguém. Sabe, sair dessa autopromoção, dessa autoconfiança, de que não, eu sei, eu posso, eu faço, eu quero, eu realizo, não, eu vou fazer. E aí nós tomamos muitas decisões e muita gente sai machucada. E essa não era a vontade de Deus, nem para a minha e nem para a sua vida, para a vida da igreja, para a vida de ninguém. Esse não é o projeto de Deus. Precisamos sair da autoconfiança e caminharmos num caminho de dependência de Deus. Dependência de Deus. Dependência de Deus, como Vitor Hugo depende do pai dele. Como a Laura depende de mim. A Laura não sobrevive sem pai e mãe, sem alguém para cuidar dela. Por que nós achamos muitas vezes que nós podemos viver das nossas próprias forças? Nós somos tão pequenos como os nossos filhos. Somos tão dependentes quanto eles. E é isso que Deus está ensinando aqui nesse texto, nessa passagem, para o seu povo, para Salomão, dizendo que a sabedoria não é suficiente. O ouro desse templo, toda essa construção não é suficiente. Não adianta olhar para a obra das suas mãos e acreditar que isso é suficiente. Se vocês não andarem no caminho de glorificação, de promoção do Evangelho, do nome de Deus e de dependência, nada de bom pode acontecer. Nada de relevante, eu acho que é a palavra correta. Nada de relevante pode acontecer. Porque alguém pode formar em medicina e isso não ser relevante na vida de ninguém. Alguém pode ser um advogado e isso não ser relevante nem na vida dele, nem na vida de ninguém. Ele pode ser um gerente numa multinacional e isso não ser relevante na vida dele, nem da família dele, nem de ninguém. Mas quando caminhamos um caminhar de dependência, de promoção da glória de Deus, aonde estamos, o que somos e o que fazemos é relevante às pessoas que estão à nossa volta. E é isso que Deus queria que eles entendessem. Indo um pouco mais para frente, da autoconfiança para a autodependência de Deus, quando o texto diz se humilhar e orar, da autodireção para a direção de Jesus, procurar a minha face.
Da autodireção para a direção de Jesus. Vou te fazer uma pergunta. Você se encontra com Deus todos os dias e qual é o motivo para isso? É para que Ele mostre você o que você precisa fazer? Foi comprar um carro uma vez, me mostrou, as condições eram fantásticas, durava só 2 dias, eu precisava comprar o carro e eu precisava muito. E eu virei para a pessoa e falei assim, olha, vou conversar com Deus e volto amanhã. O menino olhou, estou te entendendo, eu falei, não, vou conversar com Deus e depois eu te falo, amanhã eu volto. Fui, conversei com a Cris, nós oramos, vamos ver se a gente sente paz ou não. No outro dia, nós acordamos, olhamos um para o outro e no nosso coração já tinha um sentimento. Vamos fechar o negócio. Procurei a menina e falei assim, ó, Deus liberou, vamos embora. Ela falou assim, como assim? O que é isso? Eu falei assim, não, peraí, eu vou fazer uma decisão de 4 anos da minha vida. Se eu não precisar da direção de Deus, eu vou precisar de quem? De quem que eu vou precisar? A pessoa vai fazer uma faculdade. A primeira pessoa que ela tem que consultar é Deus. Deus, põe paz no meu coração, porque eu vou conversar com fulano, eu vou na escola ver isso, eu vou visitar a profissão tal, eu quero conhecer, mas me dá paz naquilo que for certo. Direciona a minha vida. Deus, esse caminho é o que eu vou trilhar para o resto da minha vida. Direciona. A igreja às vezes não gosta de alguma decisão do conselho, mas a igreja precisa entender que o conselho, antes de decidir, ora. Deus, em nome de Jesus, essa é realmente a decisão correta? É a decisão correta. Então Deus, faça bem ou faça mal, então é essa, então ponto. O conselho não chega lá, gente, põe um pé em cima da mesa e fala, e aí, o que nós vamos fazer aqui hoje? Não é assim. É assim, Daniel? Às vezes eu estou errado. Não é assim. Conselho ora. Conselho às vezes demora 3 meses para tomar uma decisão. E sofre. E a igreja precisa fazer o quê? Orar, porque são 9 homens, 10 homens, tomando decisão para 500 pessoas. E óbvio que algumas pessoas queriam que essa parede fosse verde mais escuro ou um verde mais claro. Mas uma pessoa ou um grupo tinha que decidir. O que a gente tem que fazer? Não é olhar e falar, não está do meu agrado, eu vou mudar de igreja. E eu vou ser sincero para vocês. Esse não é o caminho. Esse não é o caminho. Quando você for falar alguma coisa, pensou, olhou para uma coisa, pensou, fala assim, o que Jesus ia falar? Ele ia olhar e fazer o quê? Tá lá, a gente trocou foi trocado, vou falar a gente, vai pensar que foi eu que troquei. Do bebedouro lá, o copo do bebedouro, trocou de lugar. Teve gente que amou, teve gente que odiou, falou, não, mas está perto do banheiro, não pode, tinha que ser mais para lá ou para cá. A questão não é essa, o ponto central não é esse. Glória a Deus, porque estava quebrado, alguém saiu da sua casa, veio aqui de bom grado e colocou para a glória de Deus, para que você e eu pudéssemos beber água. Para isso. Deixa eu correr, porque senão a gente não acaba. Da autodireção para a direção de Deus, procurar minha face, do autosserviço para o arrependimento, se afastar dos seus maus caminhos, dos seus maus caminhos. O que é um mau caminho? Cássio é um cara participativo. O que é um mau caminho? Eu entendo que é tudo que está ao contrário à orientação bíblica do Senhor, né, da palavra revelada, né? Estou achando que o cara vai dar um chute ali, para o outro poder dar um outro chute ali. O cara já fala, é o que está contrário à palavra de Deus. Dos seus maus caminhos. Quando nós nos desviarmos dos nossos maus caminhos. Na prática, o mau caminho são os gestos que fazemos que ofende a fé cristã, que ofende o meu irmão, que ofende a Deus, que ofende a palavra de Deus, que não promove relevância na vida do outro.
Lá em Corinto, no capítulo 6, vai falar sobre escolha. E fala que as nossas escolhas devem ser baseadas naquilo que edifica. Naquilo que edifica. Quantas das nossas escolhas são baseadas naquilo que realmente edifica? Não, eu vou tomar meio copo de cerveja, não tem problema, não vou ficar bêbado nem nada. Não vai edificar também. Eu vou fazer uma tatuagem. E as adolescentes, né, cara? Nossa, qual que é o problema de tatuagem que eu quero fazer? Eu quero saber qual que é o pecado. O pecado é o seguinte, vou te falar qual que é o pecado da tatuagem. É muito simples, é bater e valer. É o seguinte, seu pai e sua mãe deixam? Não, claro que não. Seu pastor deixa, a igreja acha bonito? Não, claro que não, né? Eu falei assim, então pronto. A Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, e diz que a ovelha precisa ouvir a voz do seu pastor. Se você não ouvir, é um caminho de rebeldia, de pecado. Você não pode fazer. O desenho ali não tem pecado nenhum, mas a desobediência é pecado. Pronto. A gente não precisa bater nos meninos, a gente não precisa... Esse é o caminho de relevância. Fazer o que é realmente relevante. O que é realmente relevante. Quando nós nos afastamos dos nossos maus caminhos, a gente faz uma coisa. A gente deixa, e isso eu gosto, esse é o ponto central. Essa para mim é a parte mais importante de todas. Quando eu entendo isso, eu deixo de me servir para servir a Deus. Quando eu trilho um caminho de arrependimento, eu paro de me servir. Do autosserviço, sabe? Eu quero tudo para mim. O culto, a palavra não foi interessante, o louvor não foi interessante. Não. O pregador não era essas coisas, não. E ele não precisa falar isso. Mas tocou no coração dele porque ele veio se alimentar. O louvor estava alto, mas ele não se importou porque o coração dele estava... essas interferências não eram importantes. A coisa mais importante era servir a Deus e ele saiu daqui satisfeito porque ele serviu a Deus. Porque ele serviu a Deus. Sabe, ele chegou satisfeito do trabalho, ele não recebeu aumento, mas ele saiu satisfeito do trabalho, porque ele foi para lá, glorificou o nome de Deus, serviu a Deus, fez Deus conhecido e saiu de lá satisfeito, leve, tranquilo, porque ele serviu a Deus. Ninguém bateu nas costas dele, falou nada de interessante, de bom, mas o dia dele foi bom, porque ele serviu a Deus. E Deus colocou paz em seu coração, alegria em seu coração. Ele viveu para servir e não para ser servido. Porque quando vivemos todos os dias para ser servidos, o que acontece? O fardo é grande demais. Porque o fulano não me cumprimentou, o outro não me deu bom dia, o outro não brincou comigo hoje, o outro não me agradeceu, eu fiz isso para fulano, o fulano não me agradeceu, lá no serviço eu fiz isso, aquilo outro, ninguém me agradeceu, ninguém falou nada, lá na igreja eu fiz isso, aquilo outro, ninguém falou nada. Espera aí, quando saímos do autosserviço, sabe, de nos servirmos, para servir a Deus, num caminho de arrependimento, de entender que tudo acontece na vontade de Deus, de que precisamos ser cada vez melhores, de que nada é suficiente, que não merecemos nada. Quando essa mentalidade domina a nossa mente, o nosso coração, o nosso dia é feliz, porque tudo que eu recebi foi mais do que eu merecia. Mas quando não pensamos assim, tudo que recebemos é menos do que eu gostaria de ter e menos do que eu merecia. Então não aconteceu nada de bom, mas também não aconteceu nada de ruim, Deus, obrigado. Nossa, Deus, aconteceu isso, obrigado. Eu não merecia. Mas o nosso pensamento, o pensamento brasileiro é: sempre merecemos mais do que aquilo que temos, do que aquilo que ganhamos. Sempre mais, sempre mais. Para encerrar, quando Deus vai curar a nossa nação, a nossa terra, o nosso trabalho, a nossa igreja, quando Ele vai fazer um agir sobrenatural no nosso meio? Quando? Põe o texto lá, Cut, por favor.
Versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra, a sua terra. Quando nós nos voltarmos de verdade para Deus. E eu estou falando isso de mim, a começar em mim. Eu não estou jogando pedra no telhado de ninguém. Eu estou compartilhando uma verdade que eu preciso tomar para a minha vida. Estou compartilhando com você o que eu preciso viver também. Eu estou compartilhando com você o caminho que nós precisamos andar juntos para construir uma sociedade melhor para os nossos filhos, para construir escolas melhores, para construir uma política menos corrupta. Nós precisamos ser menos corruptos, menos donos de nós mesmos. Nós precisamos nos voltarmos para Deus. Eu não sei se foi edificante para você, eu não sei se valeu a pena para você, mas muita coisa era o que Deus queria falar comigo. Era o que Ele queria tocar no meu coração, na minha vida. E eu acredito que eu precisava compartilhar isso com a igreja. Que era importante compartilhar isso com você para alcançarmos um viver na presença de Deus, no poder de Deus, nos propósitos de Deus, como família. Como família. E essa igreja é uma igreja com potencial para isso. Quando eu olho para a igreja, eu vejo os meus sonhos se realizando nessa igreja. Ela é uma igreja que pode fazer diferença, que pode ser relevante na vida dessa cidade, como nada foi tão relevante. Como nada foi tão relevante. Saia com essa palavra na sua cabeça, no seu coração. Eu preciso ser relevante. Os meus gestos, os meus atos, as minhas palavras, os meus pensamentos precisam ser relevantes na vida dos meus filhos, do meu vizinho e na vida do meu irmão na igreja. Amém? Quando eu penso em relevância, eu penso que eu preciso ser um bom pai, para que a minha filha possa ser uma mãe melhor do que o pai que eu fui para ela. Que ela possa ser uma crente melhor do que eu fui. É isso que precisamos fazer. E esse é um grande legado que temos. Vamos orar, queridos. Vamos colocar esse culto, esse momento na presença de Deus, e vamos cultuá-lo através das nossas vidas.